eu quero dar as boas-vindas para cada um, né, de vocês aqui nessa noite e também para os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet. Meus amados, nessa noite eu quero convidar também você a abrir a palavra de Deus, o Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do verso 1. Diz a palavra do Senhor: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, servem o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Falou ele admirado de tal atitude. Eu gostaria que você puder, feche os seus olhos neste momento. Vamos falar com o Espírito Santo de Deus nesta hora, porque todos nós carecemos da ação que ele há de fazer em nossos corações por meio da sua intervenção divina. Senhor Jesus, glorioso Salvador, perdoador dos nossos pecados por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Nós viemos até o Senhor, a tua presença neste momento, embora dela não estivéssemos fora em momento algum dos nossos dias. Mas nós nos aproximamos como servos diante de tal santidade neste momento, para que o Senhor venha atender a um pedido que fazemos nesta hora. Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo venha de encontro ao nosso coração e ao nosso entendimento, para nos fazer compreender a tua vontade para nós nessa noite. Nós sabemos, meu Pai, que cada pregação é a voz do Senhor ecoando em nosso interior e em nossos corações. Senhor amado, com toda a humildade, eu peço ao Senhor que nos ajude nessa hora, que nós possamos sair por essas portas conscientes do que o Senhor espera de nós, do que o Senhor quer fazer em nós, do que o Senhor quer fazer através de nós. Senhor, tu és aquele que transforma vidas, e a ferramenta que tu usas é a tua palavra, é a unção do Espírito Santo na vida daqueles que estão abertos, daqueles que estão disponíveis para o agir de Deus nessa noite. Muito obrigado, trabalhe em nós, opere em nós e haja através de nós. Nós te pedimos no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Obrigado a você que orou comigo e que creu no poder dessa oração, amém? Essa história, para você que já tem uma estrada, que já tem um tempo já no Evangelho, você talvez a conheça muito bem, né? Jesus faz o seu primeiro milagre. Jesus ainda não havia iniciado o seu ministério, mas estava numa festa. Sua mãe foi convidada e também toda a família dela, e com isso Jesus, que levou também alguns daqueles que andavam com ele. E num determinado momento dessa festa, a sua mãe, atenta a tudo, ela tinha provavelmente, né, acesso às intimidades daquela família, porque o vinho ficava num determinado lugar e ela se dá conta de que aquele vinho estava acabando ou já havia acabado. E ela não se contenta em ver uma coisa que poderia resultar num problema, e ela vai falar com Jesus.
E aí, a gente vai para a primeira pergunta. E se Jesus não tivesse sido convidado para aquela festa? E se Jesus não estivesse presente? Isso me faz pensar acerca de algumas situações de nossa vida que poderiam ter sido muito diferentes, pelo menos eu falo pela minha, se Jesus estivesse presente, se eu houvesse convidado Jesus ou participado a Jesus daquilo que eu estava fazendo. O que acontece muitas vezes é que nós iniciamos os nossos próprios projetos e nós não nos damos ao trabalho de perguntar ao Senhor: Senhor, são teus projetos? Senhor, estás de acordo com os meus projetos? Senhor, tem projeto melhor para mim? E a gente inicia os nossos novos projetos. E muitos projetos desses começados sem estar debaixo da vontade ou da direção do Senhor, têm a tendência de dar errado. E muitas vezes a gente recorre a alguém, ao pastor, a algum líder, a algum irmão, a algum chegado: ora por mim, meu projeto está dando errado. Ora por mim, não está dando certo alguma coisa na minha vida. Ora por mim para que Jesus venha abençoar esse meu projeto que está dando errado. É uma situação um pouco complicada, porque as pessoas, às vezes, muitos de nós, pedimos a Deus para abençoar algo que nós começamos sem perguntar a Jesus se era aquilo que deveríamos começar. Às vezes nós pedimos ao Senhor para consertar alguma coisa que nós começamos sem perguntar a Jesus se aquela era realmente a vontade de Deus. E se Jesus não estivesse presente nessa ocasião? E se Jesus não estivesse presente naquele negócio que você resolveu, e daí deu tudo certo, e se ele não estivesse presente? E se ele não estivesse presente naquela prova que você fez, depois de tanto estudar, e depois de ter a convicção de que fez tudo o que você podia, você virou para o céu: Senhor, me abençoe. E você foi lá e deu certo, e Jesus estava presente. E se Jesus não estivesse presente naquele dia que você decidiu: ela vai ser a mulher para toda a minha vida, ele vai ser o esposo para toda a minha vida? E se Jesus não estivesse presente nessa ocasião ou nessa decisão? São várias, e são alguns exemplos. São várias as ocasiões que poderiam ter dado errado se nós não estivéssemos convidado Jesus para estar presente em nossa vida. Muitas vezes nós nos esquecemos, como humanos que somos, mas nós temos que estar sempre vigilante. A palavra vigiar vem antes da palavra orar. Vigiai e orai. Vem antes da palavra orar, estar vigilante. Nós, como cristãos, nós temos um trabalho que ele é dobrado. Ele é um trabalho que é de se policiar constantemente quanto a essas coisas. Será que eu ainda estou debaixo da presença? Será que eu ainda estou na direção de Deus? Porque eu vejo um homem chamado Sansão, que ele, na terceira vez, quando a mulher, quando Dalila raspou o seu cabelo, cortou as suas tranças e tirou as suas forças, e ele não sabia, porque ele estava adormecido, quando ela diz: os filisteus estão aí, ele pula e fala: vou pegar esses filisteus como peguei da vez passada. Diz a Bíblia, ele não sabia que o Senhor já não estava com ele. Ele não se deu conta de que o Espírito do Senhor já não estava abençoando ele. Muitas situações, talvez, em nossa vida, nós deixamos de convidar Jesus para participar. E a gente vai vendo coisas dando errado, e vamos vendo coisas indo por água abaixo. Faltou a direção de Deus. Eu aprendi com uma pessoa no ano de 1997, na cidade de Belo Horizonte, no bairro Barreiro de Cima. Me lembro até hoje, porque a frase que ele disse ficou marcante. Nós fomos numa caravana e o pregador disse assim: nem sempre, quando os seus planos estão dando errado, nem sempre foi o diabo que estragou, que botou a mão. Mas muitas vezes, pela presença de Jesus, ele mesmo amassou seus planos e jogou fora, porque ele tem planos maiores e melhores para te entregar. Então, se nós convidamos Jesus para estar presente, ele nos socorre, como ele socorreu essa família. E eu vou dizer para você uma coisa: a família nem havia se dado conta de que tinha um problema eminente.
A Bíblia não nos dá, o texto não nos dá esse sinal de que a família estava preocupada porque acabou o vinho. Não fala. A Bíblia menciona que Maria percebe a situação e ela fala com Jesus. E aí nós vamos para uma nova pergunta. E se Maria não falasse com Jesus aquilo que estava acontecendo? E se nós não falamos para Jesus daquilo que estamos passando? E se nós não contamos para Jesus qual é a nossa necessidade? Será que nós vamos continuar a sofrer sozinhos, sendo que nós temos a oportunidade de falar com Jesus? E o falar com Jesus, Maria se deslocar para entrar na presença de Jesus e falar com ele: olha, o vinho acabou, ou o vinho está prestes a acabar. Falar com Deus é oração. Alguém falar com Jesus uma necessidade que está acontecendo é a mesma coisa de eu falar com Jesus uma necessidade que eu estou passando. Qual é a diferença? Sendo que orar é entrar diante de Deus e falar: Senhor, socorre-me. Socorre-me nas minhas necessidades. Socorre-me, ó Deus, nesse problema. Me ajuda a sair dessa situação. Toma a minha mão. É oração. Maria fala com Jesus qual é o problema. Como nós temos várias pessoas aqui nesse auditório, nesse plenário, algumas na galeria, talvez você está passando, algum de nós está passando alguma situação, ou até mesmo eu, passando algum problema, e nós não fomos até Jesus, e nós não fomos até Ele, e dizemos: Senhor, me ajuda nessa situação. E não é difícil, porque eu tenho uma situação que eu ainda não levei a Jesus, uma necessidade que eu tenho, que eu ainda não levei a Jesus, e essa palavra tocou na minha vida, e essa palavra me moveu nesse sentido, e eu sei que Jesus sabe. E Jesus sabia também de todas as coisas ali naquele casamento. Ao mesmo tempo que Jesus era o homem, o filho do homem, também era o filho de Deus. Ele simplesmente abriu mão da sua glória, da sua divindade, e se tornou homem, se fez carne e habitou entre nós, por vontade própria. Ele sabia do que estava acontecendo ali, mas alguém foi até ele e falou da necessidade. E você talvez está passando um problema, talvez grave, talvez não muito grave, talvez mais ou menos, não sei. Mas eu pergunto: você já levou o seu problema até Jesus? Você já se deteve em alguns momentos para falar com Jesus e falar: Senhor, estou com um problema nessa área, estou com um problema nessa situação, estou com um problema com essa pessoa, estou com um problema no meu trabalho, me abençoa, me ajuda, me dá uma saída, me dá uma direção, me dá uma luz, faz um milagre. Pode ser algo simples, pode ser algo grandioso, como transformar água em vinho, mas faz, eu sei que o Senhor pode. Seja qual for, o que for preciso, qual for a necessidade, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e que nenhum dos teus pensamentos podem sequer ser impedidos. Crer no poder de Deus e na provisão de Deus, crer nisso é o que move a mão de Deus em nossa vida, porque a mão de Deus só se levanta do lugar dela por meio da fé. Se nós crermos, se você crê que Deus pode fazer, então Deus fará. Se você crê que Deus pode entrar com providência, que Ele tem poder para isso, Ele fará. Você lembra do leproso que disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. E Jesus disse: eu quero, seja limpo. E ele foi limpo na hora. Olha como é que é a vontade de Deus. Alguns leprosos foram enviados lá para se mostrar ao sacerdote. No meio do caminho, 1 ou 2 descobriram que foram curados. Agora, aquele leproso que esteve diante de Jesus disse: Senhor, se o Senhor me quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Nada impede, somente o teu querer. E Jesus disse: meu amigo, eu quero, seja curado agora. Se você falar para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me ajudar nessa situação. E se Jesus disser para você: eu quero, estou te dando o livramento agora. Eu quero, estou abrindo a porta agora. Eu quero, estou te curando agora. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor cura essa enfermidade no meu corpo. E Jesus disse: eu quero, seja curado agora. Se nós crermos no poder de Deus, então a mão de Deus se move em nosso favor. Muito bem. E a terceira pergunta: e se os servos não obedecessem a Jesus? Sabe por quê? Jesus ali era um convidado. Maria era uma convidada.
Maria estava ali completamente bem intencionada em ajudar aquela família. Talvez para você pode não ser nada. Acabou o vinho, problema, qual o problema? Acabou, amanhã é outro dia. Mas se nós voltarmos 2000 e poucos anos atrás, se nós entendermos os costumes locais, se nós entendermos a cultura local daquela época, não só daquele povo, mas também daquela época. Para você ter uma ideia, diz a Bíblia que havia as talhas, que eram artefatos de pedra para colocar água. E diz a Bíblia que é para purificação cerimonial judaica. Ou seja, havia uma cultura atrelada à religião, de que todos que entrassem naquele lugar deveriam ter os seus pés e mãos lavados, purificados, para poder permanecer naquele ambiente. Isso não era só questão de educação, nem de costume, nem de higiene, era uma questão religiosa. Era um ato de purificação, era uma purificação cerimonial conforme o costume judaico. Diz a Bíblia que as talhas elas tinham a capacidade entre 80 a 120 litros. Vamos colocar que haviam 6 talhas ali de pedra que tinham uma capacidade para cada uma delas comportar 100 litros de água. Nós temos então 600 litros de água. Toda essa água é para atender aos costumes religiosos, judaicos daquela época, daquele povo. Pode ser que outro povo não tinha esse costume, mas naquele momento, naquela ocasião, naquela situação, era o costume judaico. E quando Maria fala para Jesus, Jesus ordena que aqueles empregados fossem lá, enchessem aquelas talhas de água e depois tirasse a água, e não precisava nem vir até Jesus não, tira e leva para o mestre de cerimônia. E os empregados obedecem, os servos obedecem. E se os servos não obedecessem? E se o servo dissesse para Jesus assim: vai te catar, você não é meu patrão? Vai mandar lá na sua casa, rapaz. Você vai mandar aqui em mim? E se os servos de Jesus de hoje atendessem aos mandados de Jesus? Porque muitos de nós às vezes deixamos passar, os nossos ouvidos às vezes não conseguem captar as palavras de Jesus para a nossa vida. Quando Jesus nos chama, quando Jesus nos manda vir, quando Jesus nos manda ir, quando Jesus nos manda ficar, e quando Ele nos chama, nós vamos para mais longe, e quando Ele nos manda ir, nós viemos, e quando nos manda ficar, nós nos locomovemos e nos movemos. Sabe por quê? Porque como muitos de nós não haviam convidado Jesus para cada situação, então nós não estamos conseguindo às vezes ouvir a direção de Jesus, e com isso nós não conseguimos obedecer Jesus. E quando nós não obedecemos Jesus, o milagre não acontece, o livramento não vem, o conserto não acontece, as coisas não acontecem, a mão de Deus não se move, porque nós não iniciamos o processo. E o primeiro processo é ouvir Jesus. Quando Jesus chama os servos, eles atendem prontamente, mesmo não entendendo nada que está acontecendo. Tira a água ali e leva para o mestre de cerimônia. Ele pediu água e está com sede, é? Essa água não é para beber não, hein? Só avisando. Isso é água para lavar o pé e a mão. Mas eles não questionam. Eles não vão a Jesus. Por que, Jesus? Só faça o Senhor me explicar. Muitas vezes nós servos não temos os detalhes da missão. Deus simplesmente fala, faz. E como bons servos que somos, fazemos. Como bom servo que você é, você faz. E toda vez que você ouve a voz de Jesus e atende e faz, mesmo sem saber o porquê, mesmo sem saber o sentido daquilo, você recebe a bênção do Senhor, você vê o milagre acontecer. Nós somos composição do milagre de Deus, nós somos parte do milagre. É por isso que é interessante nós deixarmos Jesus se mover através de nós, porque quando eu abro a minha vida e falo, eis-me aqui, envia-me a mim, faça comigo, Senhor, a tua vontade, eu quero ser parte do que o Senhor está fazendo. Eu não sei o que o Senhor está fazendo na terra, mas eu quero fazer parte. Então vem cá, meu filho, faz isso aqui. Mas o quê? Jesus nos fala, vai, mas sim, mas
Como é que é? Por que eu vou fazer isso? Qual o sentido? Ele falou, vai. E quando o Senhor Deus fala para o profeta para ele pregar desnudo, ele obedeceu. E ainda mais, pediu que ele cozinhasse o seu alimento com esterco. Qual o sentido disso? Mas ele obedeceu. Ou quando ele dá ordem para Oséias se casar com uma mulher da vida, e ele passa muitos perrengues para atender esse mandado de Deus, e muitas vezes ele teve que ir lá buscar ela de volta porque ela fugia, e às vezes talvez ele perguntava, Senhor, mas ele nunca deixou de atender. E hoje, quando nós vemos essa situação, nós entendemos que Deus estava mostrando para toda uma geração que viria posteriormente, ou para cada um de nós, como que é o povo de Deus, que o Senhor vai lá, resgata, cuida, alimenta, abençoa, e de repente foge de novo e vai para longe. O Senhor estava querendo nos mostrar como que nós temos uma tendência de ir para longe da presença do Pai, assim como aquela mulher, volta e meia ela fugia e voltava para a vida anterior que ela estava, mas ele atendeu ao que o Senhor lhe havia ordenado, sem questionar. E se os servos não atendessem ao pedido de Jesus? Mas eles atenderam, e o Senhor quer que nós atendamos também, para que nós possamos ser parte do milagre, parte da bênção de Deus. E por último, e se o mestre de cerimônias não reconhecesse a grandeza do feito de Jesus? E eu vou te explicar por quê. Aquele mestre de cerimônia, o servo vai até ele com aquela água, não sabendo, né? Está entre parênteses na Bíblia, então eu creio que faz parte de um comentário, mas não do texto bíblico. O servo poderia saber o que estava acontecendo, está entre parênteses, mas ele chega com aquela água até o mestre de cerimônia e dá para ele provar, e ele pega aquela água e ele prova, bum, é vinho. E aquele mestre de cerimônia se dá o trabalho de procurar o noivo, e ele chama o noivo e ele fala assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, você me surpreendeu. E o noivo não entendendo nada do que está acontecendo. Porque geralmente a gente serve o melhor vinho primeiro, e depois o pessoal já está, né, meio calibrado, aí a gente serve o vinho inferior. Mas você usou estratégia diferente. Você serviu o vinho inferior primeiro, e agora você vai começar a servir o melhor vinho. O mestre de cerimônia se deu ao trabalho de elogiar o que foi feito. Quantas vezes Jesus faz algo em nossa vida e nós não temos a atitude de dizer, Senhor, quão grande foi esse milagre, contarei para o meu irmão, contarei para a minha irmã, contarei para o meu colega de trabalho, porque eu sei que eu vou balançar o coração dele pelo poder do teu Espírito, quando eu contar para ele que o Senhor curou uma grande enfermidade na minha vida, quando o Senhor realizou o milagre de prosperar o meu gás, eu não tinha dinheiro, e orei ao Senhor, o Senhor prolongou uns dias mais, e eles crerão em ti. A semente será plantada, mas muitas vezes, muitos de nós, guarda para nós no coração, e deixamos de abençoar vidas, deixamos de abençoar um colega do trabalho, deixamos de abençoar um colega da classe, um colega da faculdade, deixamos de abençoar um vizinho, deixamos de abençoar alguém que não tem nada em casa. E eu podia falar, confia no Senhor, porque eu também não tinha, o Senhor me abençoou. E se eu tiver, eu reparto com Ele. Ó, Deus te abençoando aí, ó. Não sou eu, é Deus te abençoando. Mas muitas vezes nós guardamos para nós como um segredo que deve ser guardado a 7 chaves. Os feitos de milagres e benevolências e benfeitorias do Senhor precisam ser bradados para todo mundo ouvir que Deus é bom, que Deus faz milagre, que Deus é um Deus que não te abandona e nem vai te abandonar, Ele é contigo. E nós precisamos dizer a todas as pessoas como o Senhor é grande. Aquele mestre de cerimônia fez questão de falar, olha, foi do bom, foi o melhor vinho, o melhor que eu já provei, superior ao melhor que estava aqui. Porque o noivo, às vezes, estava assim, a estratégia do noivo é assim, vamos servir o melhor, depois a gente serve o pior, mas deu errado, acabou tudo, o ruim, o bom. E daqui a pouco o mestre de cerimônia está falando, não, o melhor é esse aqui, o melhor que eu já tomei. Que maravilha, que qualidade.
E é assim que Deus faz. Quando Deus faz milagre na tua vida, não se canse de contar. Não se canse de dizer às pessoas o que Deus fez na tua vida. Afinal de contas, você também é um filho de Deus, abençoado por Deus, propriedade de Deus, comprado e resgatado por sangue, preço de sangue. O sangue do Filho de Deus. Eu gostaria que você, se puder, se estiver disposto, feche os seus olhos. Eu quero orar com você neste momento. Não vou orar por você, vou orar com você neste momento. Senhor Jesus, quantas coisas esse casamento nos ensina, quantas lições. Eu trouxe uns poucos exemplos, mas tem tanto mais que poderia ser explorado, mas que o tempo não permite. Mas esse pouco que nós vimos aqui, Senhor, como é tão maravilhoso. E nós podemos, ó Deus, aqui nos ver, ó Pai, em algum personagem. Às vezes eu me enxergo em Maria falando com Jesus da necessidade. Às vezes eu me enxergo com aquele servo obedecendo e atendendo Jesus ou não. Às vezes eu me enxergo como aquele mestre-sala que elogiou e que contou o que aconteceu. Como foi maravilhosa a qualidade daquele vinho transformado ali a partir da água. Senhor, às vezes a gente se enxerga em cada um desses personagens. Ó Deus, mas também às vezes nós nos enxergamos como fazendo o contrário, mas para isso, ó Deus, neste momento, e essa palavra vem nos fazer pensar, vem nos fazer meditar e falar: Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me a ser, ó Deus, melhor, ajuda-me, Senhor, a fazer como diz a tua palavra, ajuda-me, Senhor, a convidar o Senhor para a minha vida, ajuda-me, Senhor, a aumentar ainda mais, ó Deus, a minha oração diária, ajuda-me a levar, ó Deus, as minhas necessidades diante da tua presença, ajuda-me, Senhor, a levar, ó Pai amado, a atender, Jesus, atender os teus pedidos, os teus mandados, sem questionar, sem pestanejar, sem titubear, mas com alegria, mesmo não entendendo o que o Senhor está fazendo, mas fazendo parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Senhor amado, ajuda-me a ser um servo, juntamente com meus irmãos, que falem das grandezas de Deus, dos milagres de Deus, do que Deus tem feito na minha vida. Ajuda-me, Senhor, a ser cada vez mais semelhante ao que diz a tua palavra para nossas vidas nessa noite. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor é Deus presente neste lugar. Nós pedimos ao teu Espírito Santo para cooperar agora, Senhor, junto à nossa necessidade, ao nosso entendimento, que o Senhor nos ajude, porque nós queremos ser servos melhores, cada vez melhores na tua presença. Senhor amado, abençoa a tua igreja, teu povo, Senhor, teus filhos, meu Pai, no nome santo de Jesus. Deus amado, aproveito este momento, Senhor, nesse dia 25 de julho, dia do motorista, Senhor, sabendo que nossa igreja, meu Pai, nós temos irmãos caminhoneiros, ó Deus, na sede, nas congregações. Eu peço, meu Deus, neste momento, a tua bênção sobre os teus servos, meu Pai, que rodam, Senhor, por estradas, muitas vezes perigosas, meu Pai, arriscadas, para trazer o pão para a sua família, para sustento da tua casa. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja o companheiro dos teus filhos, meu Pai, seja nossos irmãos na sede, seja nas congregações, mas que o Senhor esteja abençoando, livrando, protegendo e guardando de todo mal. Prospera teus filhos, abençoa o esforço do trabalho dos teus filhos, ajuda teus servos, meu Pai, para que eles tenham, Senhor, cada vez mais uma vida melhor e que eles possam também, meu Pai amado, cooperar com o necessitado e que eles possam, Senhor, evoluir, que eles possam crescer, ó Pai, crescer e conquistar no nome de Jesus. Senhor amado, abençoa a tua igreja, meu Pai, com essa palavra nessa noite. E eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.